Bom dia, alunos da classe juniores, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma EBD online. A nossa lição de hoje é a lição número 10. E hoje nós vamos aprender sobre um menino herói. Então vamos ver uma história muito linda sobre um menino que fez uma grande coisa para o Senhor Jesus, tá certo? Então, para a gente poder começar, vamos para a nossa oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Jesus, por este momento que estamos aqui, Senhor, para aprender mais um pouco da Tua palavra, Senhor Jesus. Abençoa a vida de cada criança que estará assistindo, Senhor, dos seus familiares, livrando de todo mal, que elas possam aprender e praticar cada dia mais a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. A nossa lição tem como texto áureo que está escrito em Provérbios 22:9, que fala assim: quem é bondoso será abençoado, porque reparte a sua comida com os pobres. Está escrito em Provérbios 22:9. Então, essa é a história que nós vamos aprender hoje, de um menino que se tornou um herói, porque repartiu o pouco que ele tinha com as outras pessoas, tá certo? Então, vamos lá, crianças, começar a nossa lição de hoje. Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, ele sempre operou maravilhas, milagres. E quando a fama de Jesus, quanto mais crescia, mais as pessoas queriam conhecê-lo e queriam segui-lo para ver os ensinamentos que ele fazia. E na lição de hoje não foi diferente. Jesus estava ensinando e grandes multidões vinham seguindo ele. Vinham seguindo Jesus, escutando seus ensinamentos, vendo seus milagres e as curas que Jesus fazia. Só que chegou em um momento que eles estavam em um lugar como se fosse meio assim um pouco deserto já. E quando ele subiu com seus discípulos até uma certa altura, que ele olhou crianças, ele viu tanta gente, a multidão era tão grande, que ele começou a pensar: nossa, e agora? Como é que essas pessoas que estão aqui vão se alimentar? Elas já estão caminhando comigo há muito tempo e passando esse tempo, com certeza elas vão querer comer alguma coisa. Não é bem assim, crianças? Eu vou ler aqui uma parte da história que está na Bíblia, que vocês também podem acompanhar aí, crianças. Está em João 6, do 5 ao 9, que fala assim: então Jesus levantou os olhos, vendo uma grande multidão vinha ter com ele, e disse a Filipe: de onde compraremos pão para estes comerem? Esta foi a indagação que o Senhor Jesus fez àquele que estava com ele, Filipe. Aí Filipe olhou assim e disse: mas o Senhor, ele sabia o que ele ia fazer, ele sabia que ele poderia operar um grande milagre ali. Mas ele falou aquilo só para ver como é que estava a fé daquele homem. E perguntou daquele jeito para ver qual era a resposta dele. E sabe o que foi que ele respondeu? Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastariam, para que cada um deles tome um pouco de pão. Tá vendo, criança? A fé daquele Filipe, ele estava fraca, estava pouca. Ele disse que nem se 200 moedas de prata eles tivessem, eles poderiam comprar pão para que cada um pegasse apenas um pedaço e se alimentasse. Mas só que Jesus já sabia que algo muito grandioso iria acontecer. E foi isso que aconteceu, crianças. Quando pense que não, vem um de seus discípulos, o André, e fala: Senhor, está aqui um menininho e ele trouxe no seu cestinho 5 pães e 2 peixinhos, Senhor. Ele quer te entregar 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Já pensou, crianças? Que quantidade? Lá, como eu tinha falado, tinha mais de 5.000 homens, fora as mulheres, fora as crianças. Então precisaria de muito pão. Mas aquele menininho pensou e quis entregar aquilo que ele tinha para o Senhor, porque ele escutava as palavras do Senhor, ele sabia que aquele Senhor, ele tinha poder para operar uma grande maravilha naquele determinado momento. E foi exatamente isso que ele fez. Crianças, pensem. Jesus, ele pegou
aquele cestinho daquele menininho, olhou ao céu, agradeceu ao Senhor por aquele alimento. E sabe o que foi que aconteceu, crianças? Os discípulos começaram a alimentar toda aquela pessoal que estava ali, olhando e aprendendo ao Senhor. E crianças, foi tanta comida que os discípulos conseguiram alimentar toda aquela multidão que estava lá. Ainda sobrou. E o que sobrou, o Senhor ainda falou: olha, vai lá, discípulos, peguem cestos e guardem todas as comidas que sobrarem, porque não podemos deixar ir para o lixo essas comidas, porque com tantas pessoas com fome, a gente não pode fazer isso. E foi isso que eles fizeram. Ainda sobraram 12 cestos cheios de pães para que pudessem alimentar outras pessoas. Assim a gente vê o grande milagre que o Senhor fez. Aquele menino, ele não foi egoísta. Ele tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos, mas ele quis, crianças, compartilhar com o Senhor, porque ele sabia que o pouco com Deus é muito. E foi isso que ele fez. Ele multiplicou aqueles 5 pães e 2 peixinhos. E com isso, aquele menino se tornou um grande herói. Com seus discípulos a um local seguro, em um barquinho Jesus rumou. Era um dia lindo e a esse lugar para descanso ele os levou. Com seus discípulos a um local seguro, em um barquinho Jesus rumou. Era um dia lindo e a esse lugar para descanso ele os levou. Ao chegar ao seu destino com alegria, Jesus notou que muitos o seguiam com devoção e amor. De uma grande multidão, num lugar deserto, Jesus cuidou. 5 pães e 2 peixinhos aos milhares multiplicou. De uma grande multidão, num lugar deserto, Jesus cuidou. 5 pães e 2 peixinhos aos milhares multiplicou. E Jesus não deixou desperdiçar o alimento que sobrou. Vamos lá? Com seus discípulos a um local seguro, em um barquinho Jesus rumou. Era um dia lindo e a esse lugar para descanso ele os levou. Com seus discípulos a um local seguro, em um barquinho Jesus rumou. Era um dia lindo e a esse lugar para descanso ele os levou. Ao chegar ao seu destino com alegria, Jesus notou que muitos o seguiam com devoção e amor. De uma grande multidão, num lugar deserto, Jesus cuidou. 5 pães e 2 peixinhos aos milhares multiplicou. De uma grande multidão, num lugar deserto, Jesus cuidou. 5 pães e 2 peixinhos aos milhares multiplicou. Crianças, a atividade dessa semana é um caça-palavras. Vocês já receberam em casa. Agora, basta apenas responder e tirar uma foto e nos enviar no grupo. Tchau!